Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje estamos aqui com Guilhermina. Que bom, continuamos juntos. E Américo Nunes. Olá, querido irmão ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje vamos dar sequência à introdução de O Livro dos Espíritos, iniciando o capítulo 2. Nós vamos até o 5º parágrafo, porque o capítulo é bastante longo, porque é importante nós definirmos termos, e aqui Kardec continua fazendo as definições de termos inerentes à doutrina dos espíritos. Detalhe muito importante: os termos que Kardec aqui nos explica são termos que foram explicados e ensinados e sugeridos pelos próprios espíritos autores da doutrina. Tá? É muito importante nós termos essa noção. Vamos começar com o primeiro parágrafo com o nosso Américo Nunes. Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nesse 2º capítulo, Kardec nos diz, através dessa mentoria, dessa iluminação desses espíritos superiores, que há outra palavra sobre a qual importa igualmente que todas entendam. Deixa eu até explicar para vocês porque ele inicia assim. Porque no nosso programa anterior, nós estudamos o item 1, em que ele explicou para a gente o que era espiritismo e espiritualismo. Falou que o espiritualismo é tudo aquilo que... qualquer crença que existe algo fora da matéria é espiritualismo. E espiritismo é o estudo que nós estamos iniciando, que é justamente o estudo da doutrina espírita, que é a relação com os espíritos, essa relação com o mundo espiritual. O que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos é o espiritismo. E aí, em relação a isso tudo, ele começa dizendo que há outra palavra também, além das que nós estudamos no programa anterior, que é espiritismo, espiritualismo, a outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral, e por ser objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. Que palavra é essa? A palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Infelizmente, não é assim que acontece na maioria dos idiomas. Uma palavra só tem vários significados, como é no nosso português também, não seria diferente. Segundo uns, então, a alma é o princípio da vida orgânica. Não tem existência própria e cessa com a vida. Irmãos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, ele não está dizendo aqui a definição de alma do espiritismo, tá? Isso é importante a gente falar. Então, segundo essas pessoas, alguns têm como sentido da palavra alma o princípio da vida material orgânica
que não teria existência própria e cessaria com a vida. Nesse caso, estaríamos falando do quê? Do materialismo puro. Quem acredita que quando morreu a matéria, morreu tudo, acabou tudo, que não existe nada além da matéria, essa alma é a alma concebida pelos materialistas. Ela cessa com a morte do corpo físico, ela morre também. Acabou. Esse é um dos significados para a alma. Prestem atenção que Kardec não está nos dizendo que concorda com isso. Não. Ele está dizendo as várias acepções da palavra alma. Isso que ele está nos falando aqui. Nesse sentido, e por comparação, dizem também de um instrumento rachado, que não produz mais som. Disse que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não a causa. Então, aqui a Kardec vai falando para a gente sobre os vários significados da alma. O primeiro eu falei aqui, que é justamente esse significado dado pelos materialistas. Não aceito, pelo amor de Deus, tá? Não estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro dando um novo significado para a alma, não. Nós estamos aqui falando sobre como as diversas pessoas têm esse sentido da alma, né? Mas Kardec tinha que citar isso, que é uma das formas, uma das abordagens. Didaticamente, colocar os significados da palavra alma, exatamente para não ter dúvidas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo serão uma só alma, a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, confundindo-se com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, que nessa hipótese, há em nós algo mais do que a matéria. No item anterior, é materialismo puro. A alma seria diretamente ligada à matéria, acabou a matéria, ponto, acabou. Nessa segunda possibilidade, existe uma centelha que, quando nascemos, sai de um todo e, quando morremos, volta, confundindo-se como um todo, como os rios voltam ao mar. Essa opinião difere, né? Há em nós algo mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada houvesse restado, visto que não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. É que como a consciência que cada um tem, que é própria, que é individual, que é específica de cada ser... Eu sou João Batista. Eu sou Guilhermina. Eu sou Américo. Então e nós temos consciência do que nós somos, do que fomos e do que pretendemos ser. Segundo essa crença, na medida do nosso desencarne, voltaríamos para um todo comum e essa individualidade deixaria de existir. Então, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Isso é uma variedade do panteísmo. Ou seja, o panteísmo fala que Deus é múltiplo, tem múltiplas formas, e existem deuses de múltiplas formas. Não é exatamente aquilo que a gente está estudando, não é isso que os espíritas trouxeram para nós. É uma visão oriental. É uma visão oriental. Que Kardec não desconsidera. Sim, é uma existe. Visão espiritualista. Ou seja, existe já alguma coisa além. Já é um passo adiante. Já é alguma coisa além da matéria. Aliás, Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, que o nosso estudo aqui ele é multidisciplinar, né? Lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec explica melhor o que é essa questão do panteísmo, né? Eu queria até dar um depoimento pessoal aqui, João, que para ver como é importante nós estudarmos a introdução. Sim. Que uma vez, Guilhermina, eu estava com uma amiga minha e ela me falava sobre o que é Deus para o espiritismo. Ela é espírita e, na verdade, ela nem falava para mim, ela estava numa conversa, todos nós ali, e alguém perguntou para ela, mas como o espiritismo vê Deus? E ela explicou, não, cada um de nós somos a parte de Deus, quando a gente volta... E ela deu exatamente a noção do panteísmo, em que, segundo... o panteísmo, né? Cada um de nós seríamos um pedacinho ali de Deus. E quando a gente desencarna, a gente volta para esse todo universal, como se a gente perdesse a nossa individualidade. Seria equivalente a morrer, porque seria equivalente a assumir, desaparecer no meio
esse todo. É como se eu pegasse uma gotinha e jogasse num copo d'água. Quando eu pego uma gota e jogo num copo d'água, nunca mais eu consigo pegar aquela gota de novo. Então ela perdeu a sua individualidade. Daí a importância de nós estudarmos, como o João falou, que foi a primeira vez que eu vi estudar a folha de rosto. Eu aprendi com você, João. Estou aprendendo hoje a estudar a folha. Oswaldo. Olha só, como é que é maravilhoso. Isso se multiplica. E a importância também de estudar a introdução. Claro. Porque aqui ele diz o que é espiritismo e o que é panteísmo. Como o João falou muito bem, nada aqui é de condenação, não há crítica. Aqui é materialista, aqui é panteísta, não nada crítica, disso. Nós só estamos dizendo, estudando o que o espiritismo nos ensina. O que é o nosso foco. E aí, segundo outros, enfim, nós vimos então 2 tipos. Primeiro, o materialismo puro, que acredita que acabou. Os outros pensam que a gente saiu de um todo e volta ao todo, perdendo a individualidade. E segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contestação, a mais geral, porque sobre um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva. E, independentemente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. É interessante como ele coloca aqui, como ele abrange uma série de outras crenças, não necessariamente o espiritismo, que acredita que quando você desencarna, você mantém a sua individualidade. Até o índio que acredita em Tupã. Sim. E um índio norte-americano que é de Wakantanka. Sim, as crenças afro-brasileiras, bem anteriores, e que acreditam nas divindades, e nada mais é do que exatamente isso. E aí, continuando. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Preste atenção que é dos espiritualistas como um todo. Exatamente, espiritualistas. Aí estamos falando em várias outras crenças em que acredita que após o desencarne, a alma continua existindo enquanto indivíduo. Até aí, estamos juntos. Da qual o espiritismo é apenas uma delas. Parte, exatamente. O mais importante é a gente observar o seguinte, que a visão materialista foi mostrada, colocando a alma como efeito e não como causa. A visão panteísta já é um passo adiante. Já é um passo. E a visão espiritualista já é um outro passo adiante. Exato. Nós não podemos dizer que o panteísta não seja espiritualista. Sim. Digamos assim, ele é um passo adiante transicional em termos de estrutura de conhecimento. Mesmo porque ele acredita que existe algo além da matéria. Exatamente. Então nós vamos agora ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu vou fazer uma coisa diferente agora, viu? Eu vou apresentar a vocês um participante que chegou um pouquinho atrasado, mas não é porque chegou alguns minutos atrasado que ele vai deixar de participar. Marcelo Aranda, o menino da voz grossa. Coitado. Paz e bem para todas e todos. Bem-vindo, bem-vindo. Então, ele vai participar do ping-pong final. Isso, exato. Porque é exatamente o próximo parágrafo que vai encerrar o nosso estudo de hoje com o nosso Américo Nunes. Américo continua lá? Vai ser agora Américo versus Marcelo. Olha que legal. Oh, maravilha. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas 3 aplicações da palavra alma, quais são as 3? A primeira, a alma segundo os materialistas, que eu li no início. Qual a segunda? A alma segundo os panteístas, como a nossa irmã Guilhermina leu, e a alma segundo o que nós entendemos como espíritas, que somos como espiritualistas mais genericamente. Essa palavra tem, pois, tríplice acepção. Cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que lhe dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir 3 ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção da palavra alma, a uma
dessas três ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo isto é uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. Por isso, chamamos de alma ao ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. O que eles estão dizendo para a gente aqui? Que a alma que nós vamos estudar no Espiritismo é esse ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Vocês, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, vocês conhecem o Américo, sabem que eu gosto de fazer o resumo, né? O resumo para nós em relação a essa questão da alma. O Espiritismo entende, normalmente, quando a gente olhar esse termo alma no Espiritismo, nós normalmente estaremos diante do espírito encarnado. Então, o Espiritismo normalmente diz alma, esse nosso espírito, quando nós estamos aqui na matéria. E aí, quando nós desencarnamos, é o mesmo espírito, tá, irmãos? Não é outro espírito, não. Exatamente. Mas quando nós desencarnamos, normalmente o Espiritismo chama isso de espírito. Então, quando estamos aqui encarnados, podemos falar do nosso espírito, chamá-lo de espírito ou de alma, que é o espírito encarnado. E quando nós desencarnamos, o Espiritismo normalmente chama isso de espírito, em vez de falar sobre alma. Mas é a continuidade do nosso eu, do nosso espírito, de quem nós somos, depois da morte, depois de nós deixarmos, abandonarmos o nosso corpo material. Ainda tem mais um monte de outras coisas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre também o perispírito, mas eu vou deixar o nosso irmão... Ainda não. Ainda não dá, não. Mas bem pra diante, bem deixa pra a gente frente. fazer spoiler. Bem pra frente. Spoiler, Poxa, deixa eu fazer um spoiler de 30 segundos. Bem pra frente, não tumultua. Mas, meu Deus do céu, olha, essas crianças vão cada vez mais indisciplinadas, né? Clever, o que eu faço, hein? Olha só. Hein? Vamos embora. Boto de castigo? Bora, toca sem empolgação, vambora. Bom, Marcelo Aranda. Então, vamos comentar. Lógico. Então, é interessante que a ciência, ela, logo no início das suas reflexões filosóficas, ela vai trazer essa ideia de alma muito forte. Quando vem a revolução, né, científica, né, a busca e a necessidade de mostrar que a matéria era muito importante, muitos foram meio que abandonando essa ideia de alma. Então, muitas vezes, para nós, ou para as pessoas, de maneira geral, retomar essa ideia é, às vezes, um conceito difícil. Porque nos bancos escolares, nas universidades, por ter uma visão muito materialista, se acha, então, que a alma era só uma ideia do passado, uma ideia que surgiu e ficou. Só que a gente vê que, pelo contrário, é uma coisa super atual. Exato. Cada vez mais os cientistas vão estudando questões que vão mostrando para a gente que essa alma é latente, é pungente e mais ainda precisamos estudar sobre ela. Por isso a importância da gente fazer a leitura, reler o Livro dos Espíritos, reler todas as obras para aprofundar esse conhecimento sobre essa temática importantíssimo, porque ela nos permite olharmos para a nossa vida e a vida em sociedade sobre um outro ponto de vista, como diria o Kardec, né? Kardec gostava de dizer questões de ponto de vista, e a partir desse outro ponto de vista, fazemos uma busca de um autoconhecimento, porque se nós somos alma, nós temos alma, tem essa temática importante, nós não somos só isso. Por exemplo, eu não sou Marcelo, eu estou Marcelo. Então é importante que o nosso ouvinte também faça essa reflexão. Quem realmente é você? Porque você está esse corpo material, você está este nome, mas quem é verdadeiramente você? Eu acho que é importante essa reflexão. Eu sou um espírita vira-lata, sem vergonha, e que me deram a oportunidade de participar do Luz na Penumbra. Para parar de falar abobrinha. É bom que aprenda. E para não deixar o Américo fazer spoiler. Não, mas nós vamos ter... Olha, agora, na semana que vem vai ter um spoileríssimo.
Você não tem ideia do que vai ter. E dentro desse mesmo capítulo, hein? Fazendo propaganda antecipada. Também está fazendo propaganda da semana que vem. Spoiler, mas dando suspense. O que será que veremos na próxima semana? Não é? O negócio é esse. Eu acho que, inclusive, que o Clever gosta desse negócio, a gente fica falando de spoiler, né? Eu acho que não deixa ninguém ficar dormindo escutando o programa, né? Isso. Mas acho difícil. Quem pega o livro dos Espíritos para acompanhar, fica ali bebendo as palavras, né? Que é maravilhoso. Uma lindas palavras, lindos ensinamentos que não podemos desperdiçar. Achei bacana o que o nosso irmão Marcelo falou, com muita propriedade, que houve essa tendência, né, de abandonar esses conceitos espiritualistas justamente porque as pessoas se voltaram, né, com a necessidade das revoluções tecnológicas, etc. As pessoas se voltaram mais para a produção em si, para a matéria, né, para acumular riquezas, para acumular bens, não que o espiritismo proíba nada disso, não é proibido eu ter o meu dinheiro, não é isso, não. Mas foco, né? O que é não adequado, vamos dizer assim, não é que é condenável também, mas o que não é tão adequado é que eu viva somente a matéria. Isso. Essa é a grande reflexão. O mais importante da coisa, interessante isso, existe um escritor e historiador espírita chamado Pinheiro Martins. Ele editou alguns livros através da editora La Chatra, onde o Hermínio Miranda publicou também diversos livros. Pois bem, o Pinheiro Martins, ele analisa historicamente o surgimento do espiritismo e ele diz que o iluminismo, que muitos autores dizem, matou Deus. Não matou Deus. Ele simplesmente botou as pessoas para refletirem. Ele derrubou o conceito dogmático da divindade e nos fez compreender que Deus é Pai. E esse Pai, ele é justo, é misericordioso. E Deus é bom porque é justo, e é justo porque é misericordioso. Gente, isso daí não era esta visão que existia anteriormente. Esta visão era uma visão dogmática em que Deus punia, Deus mantinha o ser humano debaixo de um tacão de poder e que era exercido por pessoas que eram consideradas acima e além de qualquer lei. E aí nós temos que parar e compreender que não há como enxergar a divindade dessa maneira. Então, depois da ciência derrubar esse conceito, vieram os espíritos para dizer, olha aqui, nós estamos aqui. E através de uma fenomenologia que teve que ser estudada, Kardec foi quase um cético, assistia às sessões da mesa girante. Era necessário que fosse época. Assim. Era necessário que fosse assim. Aliás, se você falar da mesa girante, João, eu vou querer falar sobre as casas mal assombradas. Isso mais adiante. Mas também é a cena do próximo capítulo. Próximo programa. Muitos próximos capítulos. Então, vejam bem, é muito importante a gente refletir a respeito disso. Tá bom? Refletamos. Semana que vem tem mais. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuação ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, como sempre, Marta Batista e eu, para darmos prosseguimento a esta tarefa. Hoje, mais precisamente, nós vamos dar realmente o início do estudo direto das mensagens de Jesus, ou seja, o seu Evangelho, sob a ótica do Espiritismo, muito bem analisada por Allan Kardec e pelos espíritos que o auxiliaram e enviaram mensagens para dar suporte a todos esses ensinamentos, né? Então nós vamos, sem mais delongas, chamar a Marta aqui para dar início à sua participação, que vai então nos abrilhantar com esses comentários já sobre o primeiro capítulo, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, Marta. Vamos. Olá, Tony. Olá, amigas e amigos ouvintes. Vamos então dar início a esse primeiro capítulo, cujos primeiros itens tratam das três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, e nós vamos iniciar com Moisés, mas antes com uma citação bíblica em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então aqui Kardec escolheu exatamente essa passagem para que a gente possa, introduzir uma ideia que nos dê a visão ampla do que seja a lei e do que seja pertinente para nós cumprir. Então ele diz assim, segundo Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Então a gente percebe, que nessa citação tem aqui uma orientação nos dizendo, olha, não adianta você postergar, deixar o que é importante para se renovar, para progredir, para o futuro, posteriori. Não, porque nada passará antes que se cumpra. Tudo. E você está inserido nisso, nesse processo. Porque aqui onde se lê eu não vim destruí-los, mas cumpri-los, você pode entender melhor se você for no Evangelho, no estudo do Evangelho feito pelo professor Carlos Torres Pastorino, você vai entender que esse cumprir aqui significa completar. Porque cumprir, lógico, é o óbvio, todos têm que cumprir as leis, tanto as leis civis quanto as leis divinas. Mas completar, por quê? Porque é o que vai facilitar a evolução. Então a gente deve entender essa equação, digamos assim, que você cumpre as leis para que você consiga evoluir. Sem cumprir as leis, sem completar, Jesus veio completá-las, e nós cumpri-las, você não vai conseguir evoluir. Então isso é importante que a gente entenda. E nada vai passar, ou seja, céu e terra significa reencarnar. A reencarnação não vai cessar, você não vai se libertar da reencarnação enquanto você não cumprir tudo. E também a casa, planetária a qual você está morando temporariamente, aquele planeta. Ele precisa também evoluir junto com aquele grupo de humanidade. Então, o primeiro que veio, a gente fazendo uma retrospectiva, a gente vai encontrar aqui Moisés,
que veio justamente com o objetivo de mostrar para o povo hebreu que Deus era único e não como eles entendiam, né? Um Deus, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. E esses vários deuses, eles precisavam começar a amadurecer, evoluir e começar a entender que, na realidade, só há um Deus. E esse Deus também é imaterial. Isso é uma coisa importante também que Moisés veio trazer. Tanto é que houve todas aquelas circunstâncias, né, do povo hebreu no deserto, em que eles, distraídos, digamos assim, né, como Jesus gostava de usar o termo, eles acabaram por, distantes de Moisés um tempo, eles acabaram construindo o bezerro de ouro. E isso que gerou justamente aquilo oposto ao qual Moisés teve tanto trabalho em trabalhar e divulgar junto a eles, que era justamente separar o Deus material, antropomórfico, como eles viam, né? Eles achavam que era o Deus Lua, o Deus Sol, né? Tudo para eles, que eles não entendiam, eles transformavam em Deus. Então era justamente essa tarefa de Moisés, mostrar que Deus era único e que ele era imaterial. Então, dessa forma, Kardec nos diz assim: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, ou seja, a lei mosaica recebida sobre o Monte Sinai é invariável. A outra, a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Ela modifica-se com o passar do tempo. Então, isso também é algo muito importante da gente entender. São leis que se você estuda o Antigo Testamento, né? Existem muitas religiões que estudam, é preciso ter atenção para entender essas passagens na visão de progresso. Então, olha, o tempo muda e você precisa fazer uma nova leitura, né? Um ressignificado, né? Como se usa agora dizer. Então você vai entender, não é que você vai jogar fora, mas você vai ter um novo entendimento, mais de acordo com o teu contexto histórico. E ele segue dizendo: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito e da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Vós não os adoreis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Então aqui o que ele quer destacar, justamente, né, foi uma orientação espiritual mostrando que Deus é imaterial e que a gente não continuasse, né, estabelecendo uma ligação dele com as coisas da terra. Né? Não vos adoreis, não lhes prestareis cultos soberanos. Né? Porque ele não tem nem... Você deve desenvolver um culto a uma figura, né, de que tudo que está em cima e no céu e na terra, embaixo sob a terra, nem tudo que está nas águas sob a terra. Por quê? Porque nada disso vai ser a representação de Deus, porque Deus é imaterial. Então aqui ele já está estabelecendo, é a primeira lei, que a gente entenda. Então Deus não vai punir, né? Porque Deus é amor. Deus não vai punir, Deus não vai castigar. É para você ter um novo entendimento de Deus. Agora, quem é que castiga ou quem é que executa a justiça, digamos assim, melhor do que castigar? São as leis divinas, que são perfeitas e imutáveis. Então é através das leis que você vai estar cumprindo
as leis que Deus determina, ou você não estará cumprindo. Vai depender de como você age, de como você se orienta. Agora, se acontecer alguma coisa ruim com você, negativa, não foi Deus que te castigou. É você que não cumpriu a lei divina e, logicamente, você saiu, né, daquele contexto de correção e, lógico, você recebeu as consequências do teu não cumprimento da lei divina. Então é esse o entendimento a que Moisés queria que o povo hebreu chegasse e que, lógico, a todos que recebessem, entendeu, a orientação, chegasse. E ele segue dizendo: não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, porque naquela época havia escravidão. Então, se não houvesse uma determinação divina de que o ser humano não pode ser escravizado, ele precisa trabalhar, mas ele precisa de descanso, não haveria como você conseguir isso naquela época. Então tinha que vir sob, né, a vestimenta da orientação de lei divina, para que o povo conseguisse absorver. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não dareis falso testemunho contra vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, e nem cobiçará o seu boi, o seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, aqui a gente tem a orientação daquilo que nós devemos seguir. Mas essas leis aqui são imutáveis, porque elas são provenientes do espiritual. São leis vindas em nome de Deus. Temos aqui na Revista Espírita, de 1861, o relato de um espírito, ele é israelita, mas ele não diz o nome. Diz aqui: foi ditada em 3 ocasiões diversas. Os leitores que recordam bem da bela comunicação é um espírito israelita a seus correligionários. Então a primeira coisa que ele diz é muito interessante: sede espíritas, eu vos conjuro a todos. O espiritismo é a lei de Deus. É a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, fê-la tal qual Deus lhe dera. E Deus a tornou própria aos homens daquele tempo. Depois os homens progrediram, melhoraram em todos os sentidos. Progrediram em ciência e em moralidade. E hoje cada um sabe conduzir-se. Cada um sabe o que deve ao seu Criador, a seu próximo e a si mesmo. Então é interessante, né? O Espírito começa já com essa convocação, né? Convocando a todos, sede espíritas. Ainda que a pessoa tenha uma outra religião, ela pode ter a sua religião, que ela escolheu previamente, e seguir os ensinos espíritas. E é muito interessante porque ele mostra, né, que o espiritismo é a lei de Deus. É a lei de Moisés aplicada à época atual, mostrando esse caráter transitório, né, de contexto à época, ao contexto histórico, social, filosófico, a que todos nós estamos subordinados em todas as épocas da humanidade. Então é muito importante que a gente perceba isso aqui. Essa leitura é muito bonita e ele manda 3 relatos, são 3 cartas ou 3 relatos maravilhosos, vocês devem procurar. É setembro de 1861, vale a pena. E ele diz: a religião espírita israelita foi a primeira que emitiu aos olhos dos homens a ideia de um Deus espiritual. Olha que interessante. Pela primeira vez que foi falado que Deus era imaterial, espiritual, e que a ideia de uma religião tinha como cunho principal o aspecto espiritual, foi trazido por Moisés.
Até então, os homens adoravam uns o sol, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais, mas a ideia de Deus não era representada em parte alguma em sua essência espiritual e imaterial. Chegou Moisés, trazia uma lei nova, que derrubava todas as ideias recebidas antes dessa época, tinha que lutar contra os sacerdotes egípcios que entretinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão. Claro, eles queriam o povo ignorante para eles manterem o processo de escravidão. Então, é importante que nós usemos essas informações aqui constantes na Revista Espírita para que a gente faça links com a tarefa de Moisés, que é a primeira revelação. Então, se ele quis, né, tanto tempo, trazer essa ideia de um Deus espiritual, é preciso que nós caminhemos, cada qual na sua religião, nos seus preceitos, mas que todos nós caminhemos com essa ideia. Porque essa foi a tarefa da primeira revelação. Moisés, com a importância de ser o representante da primeira revelação, que é justamente de mostrar a ideia de um Deus único, sair do processo de vários deuses, politeísmo, para a ideia de um único Deus, e tem mais, que esse Deus é espiritual. Olha, se ele é espiritual, acabou aquela visão antropomórfica de que, Deus castiga, quem castiga são os homens. Deus pune, quem pune são os homens. E Deus é imaterial. Ele é espiritual. Então, com isso, a gente vai fazendo as nossas ilações, inferências e vai avançando, progredindo, que é o objetivo das revelações, né? Fazer com que nós avancemos e entremos no processo de evolução. Então ele segue dizendo, esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Olha que interessante. Quer dizer, é lógico que nós vamos precisar progredir, evoluir. E a evolução desse contexto aqui das leis, as leis divinas são imutáveis, mas elas têm desdobramentos. E esses desdobramentos nós vamos encontrar aqui, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 1 da terceira parte, que trata da lei divina ou natural e as leis morais como um todo. Então, esse desdobramento aqui das leis morais é que são justamente a representação do progresso das sociedades. E aqui o capítulo termina dizendo assim, pergunta 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Não é? Porque é dividido em 10 partes, são 10 leis morais, 10 capítulos que tratam disso. Compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Então, todos esses 10 mandamentos aqui são justamente ampliados em O Livro dos Espíritos nas leis morais, no terceiro capítulo. E Kardec ainda faz um comentário, ele diz assim, essa divisão da lei de Deus, não é melhor, não é Kardec, são os espíritos que dizem, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem sempre de ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. Olha que interessante. Então a gente tem que se debruçar sobre esse capítulo, sobre essa terceira parte de O Livro dos Espíritos, e aí a gente vai ver
né, a constatação daquilo que o professor Herculano Pires fala quando ele diz que doutrina espírita é um bloco monolítico. Então nós podemos separar os estudos, didaticamente falando, porque você não pode falar tudo ao mesmo tempo, né? Uma frase de um livro, outra frase, não dá, ninguém vai entender nada. Mas você tem que estudar todas as obras em conjunto, para que você faça os links e consiga realmente apreender o conteúdo de forma mais profunda. Então, todas essas leis aqui, os mandamentos, são ampliados aqui no Livro dos Espíritos, na terceira parte. E ele segue dizendo, obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deve apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidas. Então, naquela época, naquele contexto, quer dizer, não era o ideal, claro, mas era necessário, né, impor um certo temor a Deus para que eles conseguissem entender a proposta de algo que estava acima de tudo. A autoridade do homem, então, devia se apoiar na autoridade de Deus, mas com essa questão, porque eles eram poucos desenvolvidos e precisavam desse temor. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Então, a gente tem os 10 mandamentos de caráter eterno, definitivo, e temos o aspecto da lei mosaica, que é da lei civil, que era atribuída a Moisés e para atender às necessidades do povo daquela época, né? Para que eles então percebessem, olha, precisamos respeitar o que Deus determina. E aí, naquela época, havia necessidade de um pouco de temor para que houvesse o respeito e que eles atendessem a isso. Mas hoje nós temos que meditar. Todos nós que estamos, né, assumindo trabalhos, tarefas na casa espírita, na igreja, no templo protestante, enfim, onde quer que seja, devemos meditar sobre isso. Que esse temor era necessário para a época, porque éramos espíritos ainda bastante endurecidos e pouco desenvolvidos. Mas para agora não cabe mais você orientar aqueles que o seguem, né, aqueles que seguem aquela religião, de forma a produzir temor. Então é importante que a gente pense nisso, né, para saber que tipo de divulgação nós estamos realizando. E vamos ver aqui, temos aqui para encerrar, quanto tempo? Já acabou? Então, encerrando, né, vamos desejar a todos que tenham muita paz, uma noite tranquila e vamos nos despedir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.